Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje vai tratar de um assunto sério e importante, relacionado à preservação do meio ambiente em nossa cidade. Uma questão que aumentou muito de importância nos últimos anos no Brasil e que, principalmente após a Constituição de 1988, foi elevada à categoria de direito humano fundamental. Ou seja, o direito real do cidadão de viver num meio ambiente saudável e equilibrado ecologicamente. O Ministério Público, um dos principais garantidores desses direitos fundamentais, também exerce ações permanentes nessa área específica, através dos promotores e procuradores de justiça, que objetivam o cumprimento do que está disposto na lei que ordena a política nacional do meio ambiente. E é exatamente para falar sobre esse tema que, com muita satisfação, recebo a promotora Gilca da Mata. Ela vai nos falar sobre os principais problemas ecológicos observados em nossa cidade, inclusive na Orla Natalense, bem como vai nos mostrar como se dá a atuação do Ministério Público do nosso Estado nessa área tão delicada. Promotora Gilca da Mata, uma alegria muito grande receber você no programa Ponto de Vista de hoje. Já estava agendada a sua presença aqui e eu fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite de abrilhantar esse programa que eu tenho certeza o telespectador vai gostar imensamente de assistir. Pois é, uma alegria também compartilhar, principalmente esse tema tão bacana, né, com a sua audiência, que é tão grande. Eu estou muito feliz de estar aqui. Gilca, como é que o Ministério Público conceitua o meio ambiente? Essa pergunta é muito interessante, é até uma pergunta que eu costumo fazer quando eu dou uma palestra, ou então até em sala de aula, o que você entende, né, por meio ambiente? E é muito comum a resposta está muito ligada às questões físicas do meio ambiente. Então, muita gente fala, a flora, a fauna, a água, o ar, o rio, tudo isso realmente é meio ambiente, mas não é só isso, né? O conceito ele é mais amplo, envolve justamente também, né, essa questão física, né, propriamente dita, mas envolve, por exemplo, a cidade, que a gente chama, né, caracteriza como um ambiente construído, né? Então, muitas vezes, fala assim, mas isso é uma questão urbanística, mas urbanística também faz parte do conceito amplo que é o conceito de meio ambiente. Tem um ambiente cultural, tem um ambiente trabalhista, todos esses aspectos, né, são ligados ao meio ambiente, né? A gente sempre tem que estar relacionado. Então, muita gente pergunta, praça, área verde, rua, tudo isso faz parte de meio ambiente. A sua casa, o seu edifício, né, a rua, a calçada, tudo isso está dentro do contexto, né, do conceito de meio ambiente. O que é que diferencia o meio ambiente natural do meio ambiente artificial? Pois é, o que a gente chama de artificial normalmente está atrelado ao meio ambiente construído, né? Isso é aquilo que foi construído pelo ser humano. Então, a cidade, né, a gente costuma falar que é um meio ambiente artificial, mas não no sentido de que não tem que ter ambiente natural, mas é mais uma conceituação doutrinária, né? Porque envolve realmente a parte, muitas vezes, de engenharia, esse tipo de coisa, mas tudo está dentro, né, do conceito de meio ambiente e tudo está realmente amparado, né, na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, no sentido de que deve estar equilibrado. E é uma coisa interessante, porque a Constituição Federal fala o seguinte, que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Veja que é diferente a frase se fosse sem essa palavra ecologicamente. Todos têm direito a um ambiente equilibrado, é uma situação. Mas ecologicamente equilibrado qualifica o ambiente e significa que é um ambiente
que é necessariamente tem que respeitar a vida, né? Porque a questão do ecologicamente traz o conceito de ecologia, que traz o conceito de vida. Então, não basta viver num ambiente equilibrado, é importante viver num ambiente ecologicamente equilibrado. Isso faz toda uma diferença. Então, coloca o conceito de vida dentro da qualidade do meio ambiente. E a gente coloca também, isso é muito importante colocar, que o bem maior hoje do cidadão é a vida. Mas basta viver? Não. Então, hoje a gente fala, em razão da proteção ambiental, nós temos direito a uma vida com qualidade, ecologicamente equilibrada, que faz toda uma diferença. É uma palavrazinha, mas que tem toda uma construção, né, envolvida justamente para mostrar que a gente tem que realmente preservar, conservar uma qualidade de vida ecologicamente equilibrada. Você falou há pouco também num outro tipo de meio ambiente. Eu queria que você discorresse para a gente o meio ambiente cultural. Você falou há pouco como é que se vê, como é que se enxerga esse meio ambiente cultural. Olha, é extremamente importante essa sua pergunta, porque as relações humanas, elas são frutos de tradição, de cultura, né, de modo de vida, né? Então, essas questões, elas fazem parte, né, do conceito de meio ambiente cultural, histórico, paisagístico. Então, ela precisa, essa questão, ela precisa ser considerada, né, em todos os aspectos. A cultura, a história, isso faz uma diferença. Então, tudo que a gente trabalha com o meio ambiente, a gente precisa trabalhar essas questões, né? Principalmente histórica, cultural, junto com o meio ambiente natural, junto com o meio ambiente construído. A cidade, ela é dinâmica. Então, toda cidade, para ter qualidade de vida, ela precisa realmente levar em consideração todos esses aspectos. Perfeito. Me diga uma coisa, como é que se dá as ações extrajudiciais no âmbito do Ministério Público sobre esse tema? Essa pergunta sua é fantástica, assim, é importante a gente esclarecer, porque muitas vezes, né, sai na manchete, o Ministério Público entrou com uma ação judicial, o Ministério Público entrou com uma denúncia criminal. O trabalho do Ministério Público não é só esse, de entrar com ação, de entrar com uma denúncia crime, porque nosso trabalho ele é muito maior. E eu digo assim, vou falar uma coisa que isso é uma filosofia pessoal. Quando a gente tem, normalmente o Ministério Público ele é provocado por uma reclamação que a gente chama tecnicamente de notícia de fato. Então chega uma reclamação ou de um cidadão, ou de um grupo de pessoas, ou de uma ONG, e a gente vai fazer uma investigação. Chama-se inquérito civil essa investigação. Então a gente vai o quê? Juntar as provas, confirmar e tudo. E muitas vezes a gente encontra no final, no decorrer, uma solução possível, né, de ser adotada por aquela pessoa que foi reclamada, né, pelo reclamado. E essa solução, muitas vezes a gente chama e faz um acordo extrajudicial, que é um termo de ajustamento de conduta, independentemente de qualquer ação judicial, de qualquer tipo de denúncia, porque a gente mostra para aquele reclamado que ele está fora da conduta adequada. Então, a gente vai buscar um ajustamento daquela conduta à legalidade. Então, essa é uma atuação que a gente chama de extrajudicial. E eu digo mais ainda, por isso que eu falo, eu gosto de ousar. Eu me sinto uma derrotada, assim, digamos assim, quando a gente tem que entrar com a ação judicial, porque normalmente o Ministério Público ele busca o acordo extrajudicial. É só quando ele não consegue, é que ele entra na justiça. Derrotado, assim, entendam, não é porque não é um descrédito da justiça. Pelo contrário, a justiça tem dado respostas importantes aqui na cidade, na área ambiental. Mas é porque a gente poderia, né, na base do consenso, resolver essa situação. Mas aqui na cidade de Natal, eu posso citar alguns exemplos muito vitoriosos de atuação extrajudicial. Para se ter uma ideia, aqui na minha promotoria, que é uma das promotorias de Natal, hoje nós temos 3, uma das promotorias. Nós trabalhamos com as indústrias do Distrito Industrial de Natal, 27 ao todo. Todos trabalhavam com produção, né,
com o setor industrial sem fazer o sistema de tratamento de esgotos industriais que iam diretamente para o Rio Potengi. Das 27, nós chamamos 26, realmente conseguimos extrajudicialmente, né, adequar, né, através de termos de ajustamento de conduta, essas indústrias, ou seja, foi uma vitória excepcional de 27 e 26. Outro exemplo que eu gosto de citar, de uma atividade extrajudicial, é em relação à adequação de postos de combustíveis na cidade de Natal. Você sabe quantos postos de combustíveis tem nessa cidade? Agora eu que vou lhe perguntar, sabe? Não, infelizmente eu não sei. São 110 postos. Para se ter uma ideia, 110 postos foram chamados pelo Ministério Público porque a cidade de Natal ela depende do aquífero para o abastecimento da população, né, que recebe água da cidade para o seu abastecimento. E os postos, eles precisam ter um sistema, né, de armazenamento do combustível de uma maneira extremamente cautelosa para não causar nenhum tipo de derramamento ou vazamento, porque uma gota de benzeno no aquífero faz um estrago extraordinário e chega nas nossas casas. Então, de 110, nós chamamos porque esses postos, eles não tinham adequação nos tanques, nas tubulações. Os tanques, para você ter uma ideia, tem que ser duplamente revestidos, a tubulação também tem que ter um material adequado. De 110, nós chamamos os 110. Sabe quantos processos que a gente precisou entrar? 3. Todos adequaram com prazos. E dentro desse universo, alguns nós detectamos que estavam contaminando. E eles estão, dentro desse universo, nós temos em torno de 20 e poucos fazendo um plano de recuperação de área degradada, sem uma ação judicial. É um trabalho técnico, né, lento, mas ele é muito positivo, até porque nós acreditamos que muitas vezes as respostas chegam antes, né? Porque você negocia diretamente com aquela pessoa que está fora da legislação ambiental e os prazos você trabalha de uma maneira tal que é até menos oneroso, então custas, né, de reparação judiciais, então você muitas vezes consegue realmente resolver isso de uma maneira assim mais rápida. Quer dizer que as ações civis ou mesmo as ações criminais, elas antes são precedidas por toda essa ação na área administrativa, digamos assim. Isso, que é justamente dessa investigação, dessa junção das provas e dessas audiências, ou seja, a ação judicial é quando, infelizmente, nada dá certo. As coisas não foram possíveis de ser solucionadas sem uma ação judicial. Por isso que você colocou com muita propriedade, você até se sente derrotada quando acontece isso. Isso. A vontade é que seja resolvido antes, até para ser mais rápida a solução. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a Fecomércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir
emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Na sede da Unicred Natal, caixas executivos e uma equipe de assistentes capacitados atendem de maneira ágil, moderna e individualizada os seus cooperados, para que eles ganhem tempo em suas transações e resolvam sua vida financeira com tranquilidade. Além disso, a consultoria Unicred é uma das razões que explicam o alto nível de aprovação dela. Comprove e saiba mais ligando 4009-3535. E nós voltamos à nossa entrevista com Gilca da Mata. Gilca, você falou há pouco que alguns empresários, se antenando com a questão do meio ambiente, se antecipam também e já estão procurando se adaptarem a essa coisa. O poder público também está agindo assim? Olha, o poder público ainda tem um passivo grande, mas o que a gente está percebendo é que ele está sendo forçado pelo clamor da população, que a população está mais esclarecida. Você imagina, Nelson, o pessoal se reunir e buscar, junto ao poder público, ir lá fazer uma comissão, buscar um sistema de drenagem para o seu bairro, buscar esgotamento sanitário. E outra coisa, eu vou pegar aqui um exemplo real. A população de, por exemplo, um loteamento lá da Zona Norte, Vale Dourado, o poder público foi lá, fez um sistema de drenagem e a população se reuniu, foi fiscalizar e falou, não, aqui está faltando uma boca de lobo, aqui está faltando uma tubulação e pediu eficiência, a gente buscou no judiciário, o judiciário falou, não, refaça porque precisa de eficiência. Então, são exemplos que a gente pode dizer no sentido de que a população está pressionando o poder público e precisa continuar pressionando para o poder público dar a resposta adequada. Isso tudo que você disse está me fazendo lembrar de um problema gritante que está acontecendo na nossa orla, mas de modo específico na Praia de Areia Preta. São as famosas línguas negras, chamadas línguas negras, que chovendo ou não chovendo, elas aparecem na beira da praia, numa praia que é um ponto de atração turística. E se fala que isso é resultante de ligações clandestinas no bairro de Mãe Luísa. São poucas. Dizem que Mãe Luísa está saneada, contudo, tem alguns casos específicos que, quando acontece chuva, por exemplo, elas descem. Você recentemente fez uma audiência pública em Mãe Luísa sobre a questão acontecida 2 anos atrás, daquele desabamento. E falou também sobre as línguas negras e falou também sobre a questão do saneamento de Mãe Luísa. Como é que está essa situação? As línguas negras têm solução? A questão do saneamento básico em Mãe Luísa, ele pode ser completado, pode ser melhorado? O que é que pode ser feito? O que é que o Ministério Público pode fazer sobre isso? Necessariamente precisa ser ampliado. Ali, quando a gente fala em sistema de esgotamento, sistema de drenagem, a gente trabalha com bacias, certo? Então, o que acontece? Você, para dizer que uma área está efetivamente dotada de sistema de esgotamento sanitário ou de sistema de drenagem, você tem que ver se aquela bacia, né, que converge em toda aquela contribuição de esgoto ou de água, você precisa saber se ele está totalmente contemplado. Em razão do desastre de Mãe Luísa, nós fizemos uma investigação, inclusive com acompanhamento pericial. E o que acontece lá especificamente? A perícia indicou a necessidade de fazer um sistema de drenagem que contemple toda a bacia de contribuição daquela área, certo? Então,
a Prefeitura de Natal entregou a obra e nós entendemos que não foi contemplado toda a bacia em relação à drenagem e também precisa ser melhorado o sistema de esgotamento sanitário da área. Então, nós entramos com uma ação judicial, como eu falei, não conseguimos resolver extrajudicialmente, levamos esse assunto para a Justiça e pedimos uma perícia específica para saber o que a Prefeitura tem, tanto a Prefeitura na parte de drenagem, quanto a CAERN na parte de esgotamento sanitário, para o que eles têm que fazer, quais são as diligências para aprimorar aquele sistema de drenagem, de esgotamento, porque enquanto continuar daquela forma, do jeito que está, haverá sim lançamento de esgotos na praia, ou seja, haverá uma continuação, uma continuidade, uma poluição continuada. Precisamos urgentemente resolver aquele problema do sistema de drenagem e sistema de esgotamento. Basicamente, é essa a solução. Na hora que a gente conseguir... Qual é o tempo que você acha que isso, o órgão público poderá responder a essa ação e poderá, de fato, colocar isso em prática? Olha, essa ação, ela foi ajuizada agora no dia 15, né? Então, está nas mãos do juiz, porque esse pedido de perícia e de avaliação do que falta é um pedido emergencial para evitar a continuidade desse lançamento, porque se fez realmente uma ampliação do sistema, fez até aquela escadaria, né, a ampliação do sistema de drenagem, só que o sistema de drenagem não contemplou as ruas anteriores, que contribuem também. Então, o que nós temos? Um problema técnico para ser solucionado. A situação de Mãe Luísa é importante falar, porque é uma situação que é uma área de risco, né, que inclusive tem problemas inclusive em outras áreas de desmoronamento, e é uma área considerada pelo Plano Diretor de Natal como uma área de interesse social, uma AEIS, Área Especial de Interesse Social. O que significa isso? Significa que é uma área onde o poder público precisa ter um olhar mais específico, as condições físicas são difíceis, a ocupação ela é permitida legalmente, o próprio município permite, mas é uma ocupação cara. Então, a gente tem que realmente melhorar o sistema de esgotamento e de drenagem para que essa poluição não perdure, porque a situação do jeito que está vai continuar. A grande preocupação que particularmente eu tenho é porque aquela área é uma área de interesse turístico também. As pessoas descem dos hotéis da via costeira ou mesmo da Praia do Meio, onde há muitos hotéis, na própria Areia Preta há também hotel, e essas pessoas ficam extasiadas com a beleza da praia e de repente se deparam com essas coisas. Mas há dois outros problemas que eu queria lhe perguntar, ainda em Areia Preta. O Morro de Mãe Luísa, na proximidade de um restaurante chamado Tábua de Carne, a gente percebe que a areia está descendo com muita rapidez, às vezes ela ocupa parte da Avenida Governador Silvio Pedrosa. Esse é o primeiro problema da preservação da duna, o que é que o Ministério Público pode fazer. E o segundo é que, na mesma Silvio Pedrosa, ali na praia conhecida como Miami, os muros de contenção estão totalmente estragados. Pode acontecer no futuro um problema semelhante ao que aconteceu na encosta. De repente, por qualquer razão, corroído pelo sal, pelo tempo, pelo mar, pode aquilo desabar, criando um baita problema. São duas questões que eu queria que você me dissesse alguma coisa. São duas questões novas que foram distribuídas, né, para uma das promotorias do meio ambiente, que vai ser avaliado, investigado, né, para ter uma diligência que é uma diligência que não pode ser também demorada, até porque envolve uma questão de risco. O município de Natal tem um plano municipal de redução de riscos, ou seja, é um estudo muito grandioso, foi caro e que mostra medidas específicas. Agora, não adianta estar no papel se não for executado. Então, o que a gente está fazendo? Pegando essas reclamações e vendo o que o plano já indica de solução para aquelas áreas e buscando, né, às vezes extrajudicialmente, muitas vezes a gente não consegue, aí tem levado para a justiça para realmente a justiça dar uma resposta. Infelizmente, temos que levar para a justiça porque não estamos conseguindo uma resposta imediata. No caso de Mãe Luísa, como eu falei,
nós necessariamente temos que colocar em prática toda essa melhoria da infraestrutura sanitária. Porque se a gente não melhorar lá, a poluição ela vai chegar na praia, que é um bem, independentemente de ser uma área turística, é uma área essencial para a qualidade de vida da população. Imagine, a pessoa morar, olhar a praia e não poder ir lá embaixo tomar um banho, isso é um absurdo. E isso afeta tanto turistas como moradores de Areia Preta e principalmente moradores de Mãe Luísa também, que na verdade aquilo é um bairro só. A gente tem visto lá a praia imprópria, o Ministério Público está de olho nisso, já solicitou, já buscou, está pleiteando e realmente quer fazer uma medida não uma maquiagem, quer fazer uma medida estruturalmente adequada e definitiva. Então, por isso que a gente muitas vezes busca o judiciário para que realmente a gente tenha respaldo, né, e vá contra o município no sentido de que dote aquela área toda de infraestrutura de esgotamento e drenagem. Isso é essencial. Gilca, eu tenho muitas perguntas ainda, mas o diretor já está mostrando que o tempo está quase se acabando. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta emblemática também, questão de Ponta Negra. Como é que qual o olhar do Ministério Público para as questões ambientais em Ponta Negra? Olha, Ponta Negra, para se ter uma ideia, foi a minha dissertação de mestrado que eu terminei agora no final do ano passado. Acho que agora estou lançando até esse ano a ideia é lançar um livro sobre os problemas de Ponta Negra, porque nós estamos andando em círculos, né, para resolver os problemas, juntou com a erosão, né, que é um problema grave. Então, assim, nós estamos trabalhando para melhoria, né, tanto de curto, quanto de médio, quanto de longo prazo. De longo prazo, né, nós temos que resolver a questão da erosão costeira, que é buscar a chamada engordamento da praia, onde que já existe um processo em andamento por parte do município para contratação, inclusive, de viabilidade técnica, econômica, né, estudos específicos. Em relação também às atividades ali da praia, né, nós conseguimos até agora estruturar um grupo específico de integrando várias e várias secretarias municipais, porque sempre elas trabalhavam de formas isoladas e agora nós conseguimos formar uma ponte, de fazer um grupo de atuação integrada e nós acreditamos que se a gente conseguir fazer um ordenamento com esse grupo de várias secretarias municipais, a gente pode replicar, né, esse ordenamento para outras áreas, né, como Areia Preta, como Miami, como a Ridinha, né, porque é um modelo que a gente está buscando, né, inclusive vai estar formatando até um decreto, trabalhando com a própria Procuradoria do município, com todas as secretarias, as assessorias das secretarias, que é um modelo que a gente achou, porque as secretarias elas têm pouca disponibilidade, pouca gente. Então, assim, qual foi a ideia? Vamos juntar todo mundo para tentar buscar um ordenamento, né, uma área muito pequenininha, de 4 quilômetros, mas realmente tem problemas seríssimos, não só físicos, mas como de ordenamento, muitas reclamações, e o ideal é que a gente resgate essa praia para que a população de Natal frequente, passeie, seja um ambiente agradável, né, para as pessoas irem com as suas famílias. Gilca da Mata, eu só tenho que lhe agradecer. Por mim, eu ficava aqui mais 30 minutos, mas o diretor já disse que tem que parar. Lamentavelmente, vou ter que encerrar nossa entrevista, mas eu quero agradecer mesmo. Essa aula que você deu sobre meio ambiente, certamente o nosso telespectador ficou atento ouvindo você falar. Parabenizar pela sua tese de mestrado. Quando for publicado o livro, eu faço questão de adquirir um, até porque eu vou lhe cobrar muito do que eu aprender da sua tese para a gente colocar em Areia Preta, se Deus quiser. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Enorme prazer, uma oportunidade ímpar, né, de falar sobre um tema que é tão importante, né, para todos nós, né, que é o meio ambiente. Fico muito feliz com essa oportunidade. Ótimo. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN.
Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.